Boa noite, meu nome é Evandro, eu sou psicólogo e junto do Bruno Munhoz estamos aqui mais uma noite, logo logo o Bruno está aí, estamos aqui mais uma noite para iniciar nosso trabalho de palestras, de conversas, de aulas, para que possamos servir, dar o nosso melhor e aprender um pouco sobre os mistérios que a vida pode trazer, um pouco sobre o amor que está dentro de nós, que nos habita e pode nos auxiliar nesse caminho. Saúdo a todas e todos vocês que estão aqui conosco, a todas e todos que ainda chegarão. Olá! Então, hoje o nosso tema será autoconhecimento. O que é e como fazer? Esse tema, ele vem seguindo uma onda de temas que estamos trazendo a vocês. Olá, Flávia. Olá, Thaís. Muito bom tê-las conosco. Então, esse tema, autoconhecimento, ele vem caminhando junto com outros temas que estamos trazendo desde nossa primeira conversa lá atrás. E eu queria trazer a vocês esse carinho, esse momento, que é um tema que a gente escuta muito falar hoje em dia, mas, sinceramente, temos muito pouca ideia do que realmente seja. O que é de verdade autoconhecimento? Como é isso? Como a gente pode praticar isso? O que é isso? E para que serve isso? São uma das questões que eu levanto para vocês hoje e com muito carinho trago algumas coisas que fui pesquisando, que fui aprendendo e quem sabe pode ressoar no coração de vocês e a gente possa ter uma boa conversa hoje. Novamente peço a vocês qualquer dúvida, qualquer comentário, coloque aí na parte dos comentários ou, no caso, quando o vídeo já tiver sido posto no WhatsApp ou no YouTube, pode escrever lá, escreve, coloca seu coraçãozinho se você gosta, seu joinha, para ajudar com que essa mensagem chegue a mais pessoas, né? Agradeço muito a presença de todas e todos vocês e que possamos então iniciar essa conversa, essa aula. Talvez o tema hoje seja um pouquinho menor. Eu falei isso da última que eu dei, acabou dando 50 e tantos minutos, acaba que foi quase uma hora mesmo. Mas hoje deve ser um pouquinho menos do que normalmente a gente faz mesmo. Vamos ver, né? Vai que a gente tem muita conversa e pode conversar mais tempo. Boa noite, Gislaine. Boa noite, Marise. Sejam muito bem-vindas, todas vocês. Então, antes de começar sobre esse tema, eu queria trabalhar um exercício com vocês. Hoje serão 2 exercícios, né? Seria um exercício que eu quero trabalhar agora e um exercício no final. Alguns ou algumas de vocês podem já ter feito esse exercício, mas não tem problema. Geralmente são exercícios bons e às vezes dá para fazer de novo, né? Então, eu gostaria de começar com esse exercício junto a vocês, abrindo o coração, sabendo que a gente está aqui no agora, nessa terça-feira, às 20 horas, dia 3 de novembro, né? E eu gostaria que cada uma de nós, nesse momento, pudesse respirar e sentir seu corpo do jeito que você está, sem precisar mudar nada. Observe onde está tenso, onde está tranquilo. Observe como você está experimentando este momento.
respirando, sentindo como está a sua cabeça, como está seu coração, como está seus membros, suas pernas, suas mãos. Observe, sinta, respirando. Eu sou eu, aqui e agora. Eu sou eu, aqui e agora. Eu sou eu, aqui e agora. E sinta o que isso possa significar para você. Respirando fundo, retornando ao aqui e agora. Falei para vocês que seriam 2 exercícios, mas agora que eu lembrei, são 3. Esse é um deles, mas só para a gente conectar aqui no presente, para que a gente consiga não estar só com a cabeça presente nessa aula, mas também com o coração, com a alma. Abrindo um pouquinho as janelinhas, as portinhas do coração, para a gente ter essa conversa de hoje. Boa noite novamente a quem eu não tinha cumprimentado antes. Vamos começar, gente. O que é autoconhecimento? O que vocês aí na casa de vocês, ou onde vocês estejam nos vendo, o que você imagina que é autoconhecimento? Ou o que você já sentiu? O que você já imaginou? Olá, Maria Helena. O que vocês imaginam que é autoconhecimento? O que vocês acham que é? Observa no seu corpo aí. Sente no teu corpo. Se você se perguntar neste momento, Evandro, Maria Helena, Andréia, Thaís, coloque o seu nome. O que é autoconhecimento? Ou o que é isso? O que eu imagino que seja isso? Observe. Muitos de nós, às vezes, imaginam que autoconhecimento é algo que tem a ver com quem sou eu, ou eu sei quem eu sou, ou algo que tem a ver com ideias, emoções, ou sonhos, pensamentos, anseios, desejos. Quem sou eu? O que é isso? O que seria autoconhecimento? Eu tenho 3 perguntas a fazer a vocês hoje. O que é autoconhecimento? Para que fazer autoconhecimento? E como fazer esse autoconhecimento? Perguntas que a gente vai sentindo, vai pensando, mas cada uma aqui dentro, do seu jeito, pode ir tentando se responder, né? Eu, junto com o roteiro que eu escrevi para vocês e com as pessoas que aqui vierem, puderem participar, vamos colocando algumas opiniões, alguns pensamentos, algumas ideias do que poderia ser isso, autoconhecimento, né? Mas eu ainda gostaria muito de convidá-las a você mesma, você mesmo, ir na sua vida, aqui e agora e lá fora, descobrir o que é autoconhecimento para você. Vamos tentar? Não acredite em tudo que nós falarmos, não. Testa por você mesma, por você mesmo. Tá joia? Então vamos começar. Muita gente fala que autoconhecimento tem a ver com meditação, tem a ver com oração, tem a ver com conhecer-se, um exercício diário, né? Mas quase ninguém fala o que é esse negócio. E na hora que você começa a fazer essa viagem,
A gente às vezes escuta que isso é muito bom. Nossa, autoconhecimento é maravilhoso, a gente aprende um monte de coisa. Mas algumas pessoas não contam pra gente que a saída ao autoconhecimento, ela tem a ver, ela tem um preço, ela tem um pagamento. Vocês já ouviram falar, na mitologia antiga dos gregos e dos judeus, quando uma pessoa morre, eles punham duas moedas nos olhos dessa pessoa, ou em alguma parte do corpo dela. Moedas do dinheiro local. Porque eles acreditavam, principalmente os gregos, que todo mundo que morria ia para o Hades, que seria como se fosse uma umbra ou uma penumbra que as almas ficavam depois da morte. Mas não se sabia muito como é que era isso, né? Mas quando você entra no Hades, você precisaria de duas moedas para pagar o barqueiro, para que ele te atravesse no rio e você chegue no Hades. E essas moedas que eram colocadas nos olhos das pessoas era para que a alma delas pudesse pagar o barqueiro para que ele a deixasse dentro do Hades atravessando o rio. E as almas que não tinham isso ficavam presas na praia. Vamos pensar. Hades é o mundo escuro. E aqui eu vou colocar uma associação do Hades com a nossa sombra. E olha para você ver, a gente traz um dinheiro, duas moedas, que muitas vezes são colocadas em nós. Então, alguém pegou esse dinheiro e pôs em nossos olhos para que paguemos a viagem, né? E olha que forte, né? Esse dinheiro, né? Quando alguém nos dá algo, isso significa que nós fizemos o suficiente em vida para pelo menos receber esse dinheiro na hora de nossa morte. Na mitologia, pelo menos, né? Eu estou fazendo uma análise meio filosófica da ideia da mitologia. E depois eu vou chegar no que talvez isso tenha a ver conosco. Tá joia? Então, eu recebi esses dois dinheiros, essas duas moedas. E aí alguém me deu. Então eu fui quisto, eu fui querido por alguém que se lembra de mim e me deu esse dinheiro na minha travessia. E olha, estou atravessando para o Hades, né? Será que essa travessia para o Hades, ou para o desconhecido, ou para as sombras, aconteceria só no momento de nossa morte? E porque eu acho que as mitologias gregas não são só historinhas, bem como as mitologias nórdicas e de outros povos, celtas. Eu acho que as mitologias guiam e nos ensinam um pouquinho o que é ser humano, o que é viver sendo um humano, um homem e uma mulher, né? E aí eu chego no barqueiro, eu pago as duas moedas a ele e ele me atravessa para o que está obscuro, para o Hades, né? E olha para você ver, tem um preço. Eu preciso pagar essa travessia. Eu fiz uma associação que o dinheiro seria como se fosse algo que alguém lembrou de nós e dispôs para o nosso ser, né? Mas esse dinheiro não precisa ser dado só para alguém de fora. Ele pode ser dado por nós. Por quê? Se eu fizer um emparelhamento, uma ligação de autoconhecimento com essa mitologia que eu acabei de contar para vocês, olha para vocês verem. Para eu atravessar a praia do meu ser e chegar no desconhecido em mim, para ter mais autoconhecimento, eu preciso pagar por esse trabalho, né? E preciso mesmo. Alguém aqui que está nos ouvindo tem ideia de qual é o preço? Qual é o preço que a gente paga para fazer o autoconhecimento? Alguém aí tem alguma ideia do que a gente paga para isso? Pensam aí. Escrevam quem quiser, por favor. Marise, Camila,
de Diego, Carmen. O que vocês imaginam? Qual que é o preço que eu pago para fazer o autoconhecimento? O que vocês sentem? Flávia, Maria Helena e todos vocês. Então, geralmente, o preço que eu pago para o meu autoconhecimento são vários. Eu gosto de colocar dois mais importantes: questionamento ou autoquestionamento e o orgulho. Eu pago com o meu orgulho. Eu pago com a minha, no caso, eu dou o meu orgulho. Eu tiro ele de mim, eu entrego ele. Ou, melhor dizendo, eu pago também com a minha humildade, que é o contrário do orgulho. Sem questionamento e sem humildade, não tem como fazer o autoconhecimento. E aí, a maioria das pessoas trava nesse primeiro momento. A maioria de nós, quando é levado a se questionar, quando é levado a trazer a humildade, a gente fica preso na praia. A gente não tem as duas moedas para pagar o barqueiro, né? E aí, quando alguns de nós já está cansado de decepções, já está cansado de tristezas, cansada de dores, sejam espirituais, emocionais, psicológicas, existenciais, filosóficas. Quando a gente já está cansado, cansada do nosso viver como ele sim está e se apresenta, a gente começa a se questionar, a questionar o mundo, a questionar suas atitudes, a trazer um pouquinho da humildade que vem com as dores e com as doenças que nos acometem. E aí a gente começa a atravessar esse mar, esse lago, esse rio. E aí o barqueiro nos leva ao desconhecido, que talvez é quem nós somos de verdade. E aí, gente, eu chego nessa pergunta: quem eu sou? Eu gosto muito de uma outra também. Eu sei quem eu sou? E aí, gente, muitos de nós têm sempre uma palavra, uma frase pronta. Ah, nós somos muitas coisas. Ah, nós somos de tudo um pouquinho. Ah, nós somos isso, nós somos aquilo. Mas quem eu sou? Essa pergunta talvez mal começou a ser respondida em nossa vida nesse exato momento. A maioria de nós talvez está começando levemente a entender o que está acontecendo comigo, começando a questionar, começando a aprender alguns valores de humildade, que aqui eu coloco um pouquinho como se fosse o contrário do orgulho. A maioria de nós está bem devagarinho nesse processo e talvez essa conversa pode nos servir muito de agora em diante, né? Essa pergunta: quem eu sou? Eu gostaria nesse momento que você imaginasse que você não tem a mais vaga ideia de responder essa pergunta. Se não é nada que você imagina, é como se a resposta dessa pergunta não fosse seu nome, não fosse de quem você é filho ou filha, não fosse o seu trabalho, não fosse a sua identidade, seu CPF, nem sua nacionalidade. O que seria a resposta para essa pergunta? A resposta para a pergunta: quem eu sou? Observa, sente, vê em você mesma, em você mesmo, como que é isso? E se eu não soubesse responder essa pergunta? E se a resposta fosse outra coisa, diferente do que eu sei até esse momento? Então, a gente começa a perceber que talvez a resposta para essa pergunta não é bem uma resposta que sai da minha boca agora e que está pronta neste momento.
Talvez a resposta para essa pergunta está sendo construída ao longo da minha vida. Dessa vida que aqui estou. E dessa vida que aqui sou. Quem sou eu? E a partir daí, a gente vai observando que abrem-se vários matizes. Por exemplo, várias classificações, cores, maneiras. Quem sou eu pode ser observado. Quais os pensamentos eu pensei hoje? Quais as emoções eu senti hoje? Quais as aspirações, quais os sonhos me vieram hoje? O que eu fiz que está de acordo ao meu ser e o que eu fiz que não tem nada a ver com quem eu sou hoje? Quem eu sou? Em outras aulas, a gente conversou sobre o eu sou. Vocês lembram? Será que tem alguma coisa a ver? O eu sou com a pergunta quem eu sou? Eu acho que tem a ver. Mas eu vou deixar vocês irem descobrindo por vocês. Mas lembra, a gente vai conversando sobre eu sou, sobre parte sábia, sobre parte divina. Lembram que essa bússola que habita nosso coração, a nossa alma. Quem tiver dúvida ainda, gente, pode ir olhando as palestras minhas e do Bruno aí para trás, dos temas que falamos sobre as emoções, sobre alguns caminhos, sobre o adoecimento e a cura, né? As palestras estão aí e a gente conversou bastante sobre o eu sou, sobre o eu divino que habita em nós, a parte sábia, né? E aí, quem aí ficar incomodado com a palavra divino, despreocupe-se. É como eu falei, não acredita em nós, não. Pesquisa, sente você mesma, você mesmo, na sua vida e vai descobrindo o que essas palavras poderiam significar para você no seu dicionário pessoal, tá bom? Então, geralmente, gente, na última palestra que eu estive com vocês também, a gente falou sobre mônada, né? A gente falou sobre esse caminho que é como se eu tivesse vários Evandros. Eu tenho esse Evandro físico, eu tenho um outro Evandro, um outro Evandro, um outro Evandro, um outro Evandro para chegar num Evandro divino, para chegar num Evandro mais cósmico, né? Todos nós temos isso, não sou só eu, né? E se essa soma de Evandros fosse verdadeiramente quem eu sou? E esse Evandro físico que aqui vos fala fosse só um pequeno aspecto de quem eu sou de verdade. E aí, como é que fica? Se vocês têm dúvidas que você talvez não seria só o seu eu físico, vocês já tiveram a impressão, quando vocês tentam fazer algo que é importante e alguma coisa em você te trava? Ou que você precisa fazer aquele trabalho importante, mas você não consegue prestar atenção no que você precisa fazer, você não consegue converter a sua atenção e o seu pensamento para aquilo. Ou então você está muito feliz, querendo muito ver um filme, mas na hora você passa mal, ou você não consegue fazer aquilo. É como se tivesse outros de você aí dentro, meio que mexendo, às vezes te ajudando, às vezes te atrapalhando, às vezes te trazendo algo a se pensar que você não queria naquele momento, tipo um sonho, ou às vezes te ajudando, te dando muita força, te empurrando para realizar esse trabalho de uma maneira tão bonita que você nunca conseguiu antes, né? E se essas coisas que mexem dentro de nós possam ser outros eus nossos? E se? E essa conversa que eu trago a vocês não é atual, não. Ela já é falada há muito tempo. Há muito tempo se fala sobre os eus da humanidade, sobre esses aspectos. Mas vamos pegar, não precisa ir muito tempo antes não, vamos pegar Freud, 1904, 1900 e pouco, falando sobre o inconsciente, sobre a interferência que ele tem no nosso dia a dia. Quando a gente chama uma pessoa pelo nome errado, mas você sente que isso não foi só aleatório, não foi só sem querer. E quando a gente faz algo que não foi legal,
E aí a gente fala, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Nossa, que doido, eu tive um sonho muito parecido com o que eu tenho sentido ultimamente. O que é isso? Né? O que são essas forças se movimentando dentro de nós? Né? E aí, gente, é que talvez isso tenha um pouco a ver do que eu estou conversando com vocês sobre o que é autoconhecimento. Como fazer esse negócio, né? E aí, dentro desse autoconhecimento, a gente pode ir descobrindo sobre nossas emoções, dentro de quem eu sou, quem são esses outros Evandos, como eles atuam em mim, como são essas... O que esses pensamentos, anseios, desejos dizem de mim? Quem eu estou me sentindo aqui agora? O que é importante para mim aqui e agora? E aí, gente, eu queria fazer uma provocação para vocês. Vocês acreditam que eu me transformo, que eu me evoluo como pessoa, que eu possa ser mais feliz sem fazer esse conhecimento interno? Lembra que a gente conversou em outras aulas que existe uma vida lá fora e existe uma vida aqui dentro ao mesmo tempo? Tem como eu conhecer o cosmos sem conhecer aqui dentro? Será que o cosmos lá fora não interfere com o que acontece aqui dentro? E se interferir? Como que será? Será que eu posso alterar algo fora na minha vida e no meu trabalho, alterando algo aqui dentro? E aí, gente, eu vou deixar vocês para a gente começar a tentar entender o que é autoconhecimento, tá bom? Mas nós vamos continuando isso e eu espero que a gente tenha uma clareza maior até o final dessa conversa nossa, tá joia? Vamos lá. E aí, gente, eu parei para pensar. Se a gente faz o que é autoconhecimento e como fazer, eu fico pensando, começamos a conversar o que é autoconhecimento, né? Bem de leve. E aí a primeira pergunta que me ocorre à cabeça, se eu estou assistindo uma aula sobre isso, é: para que fazer esse trabalho? Para que fazer o autoconhecimento? O que ganhamos e construímos com isso? Observem que eu não comecei falando para que fazemos o autoconhecimento. Eu comecei falando para que fazer esse trabalho. E isso é importante, porque para mim, autoconhecimento é sim um trabalho. É um trabalho que fazemos com o nosso ser e com a nossa vida. Então, para que fazemos esse trabalho? Para que fazemos autoconhecimento? E o que a gente ganha com esse trabalho? O que a gente ganha com autoconhecimento? E novamente eu gostaria que você parasse nesse momento e pensasse: o que eu ganho aprendendo mais sobre a minha vida, sobre mim e sobre o que está acontecendo? O que eu ganho com isso? Por exemplo, eu sou uma pessoa mais raivosa? Eu sou uma pessoa mais pacífica? Eu sou uma pessoa de estopim curto? Eu sou uma pessoa mais passiva, que diz sim a tudo? Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de dizer não? Quem eu sou nesse momento? Se eu não identifico os problemas e as dificuldades que eu sou e o que eu tenho, como eu vou começar a mexer nisso? Como eu vou começar a mudar isso? Se um dia eu agi com desonestidade e achei que estava tudo certo, mas hoje eu não acho que está tudo certo mais, como que eu vou mudar o meu agir sem autoconhecimento, sem essa busca, e mudar o meu agir na desonestidade para a honestidade? Vocês estão começando a entender a importância do para que fazer autoconhecimento? E isso, gente, é porque seria muito fácil se eu falasse: olha, estou começando o autoconhecimento, já vi que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Então eu vou apertar um botãozinho aqui, puf, agora que eu já sei, tudo vai se mudar e amanhã eu vou ser uma pessoa completamente diferente,
virtuoso, virtuosa, sem defeitos nenhum. Porque eu já vi eles, eu apertei o botãozinho e eles vão mudar amanhã. Então tá tudo certo, acabou nossa palestra hoje. Só que não é bem assim, não é mesmo? Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu não aperto um botãozinho aqui e as coisas mudam de uma hora para outra. É um trabalho que eu faço comigo mesmo, comigo mesma, em minha vida. E vocês vão observando que algumas vezes o trabalho é bem intenso. Que às vezes a gente começa e acontece um monte de coisas complicadas. Às vezes a gente começa e é bem tranquilo, é bem fácil, mas não nem sempre, né? E aí, estou fazendo esse trabalho, comecei, estou gostando. Por quê? Geralmente, gente, quando a gente começa esse trabalho de autoconhecimento, a vida vai se descortinando mais para nós. A gente vai tendo mais amigos, a gente vai tendo momentos mais significantes, a gente vai tendo mais serenidade, mais plenitude, mais momentos que significam algo, que importam em nossas vidas. E aí é isso que eu vou chamando, que nós vamos ficando cada vez mais felizes. Com o autoconhecimento, nós vamos nos tornando pessoas mais felizes. Novamente, não acredita em mim não. Testa para você mesma, para você mesmo. E isso, a gente vai superando medos, a gente vai superando limitações. Gente, eu posso testemunhar para vocês, não só comigo, mas com as pessoas que eu já tive a oportunidade de entrar em contato. A gente muda, especialmente quando a gente quer. Quando a gente está cansado, cansada do mesmo, de agir igual, de espantar as pessoas nas nossas amizades, de espantar nós mesmos, de brigar e cobrar e exigir de nós mesmos, nós mesmas, o pior, de sermos rústicos, violentos, bravos com aqueles e aquelas que estão do nosso lado, com todos que estão à nossa volta. A gente vai cansando. E aí eu vou usando esse trabalho de me conhecer para entender o que está acontecendo comigo. Muitos de nós, às vezes, trata nossos companheiros de trabalho, ou nossos empregados, ou outras pessoas que trabalham conosco de uma forma difícil, ruim. E às vezes a gente nem vê que está fazendo isso. Mas a gente precisa das duas moedas que eu falei para vocês, né? Da humildade e do questionamento. Às vezes as pessoas estão se afastando de nós e eu falo, uai, por quê? Por que as pessoas estão se afastando de nós? Pode empregar o questionamento que você vai começar a entender o motivo. Pergunta, conversa com as pessoas, traz a humildade. E aí você vai começando a entender o que não está bom, o que eu estou fazendo que não é legal, que não me faz bem, que não faz bem ao outro, à outra. Às vezes eu estou sendo egoísta, às vezes eu não deixo os outros falarem, às vezes eu não sei dizer não, às vezes eu só digo não. O que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo que está machucando aos outros e, consequentemente, a mim mesmo, a mim mesma? Né? É para isso que a gente faz esse trabalho do autoconhecimento, mas também para muito mais. O que a gente ganha construindo esse trabalho, construindo esse autoconhecimento? Uma vida mais feliz, uma vida mais profunda, uma vida que toca a nossa essência, uma vida que nós podemos ser a nós mesmos sem problema algum. Que a gente possa olhar para o medo com carinho, olhar para a coragem com carinho, olhar para a raiva com carinho, para a tristeza, e conversar com elas e ser a gente mesmo. E entender que o que acontece comigo, acontece comigo. Está tudo bem. Eu posso deixar isso vir, eu posso deixar isso acontecer. Né? E agora eu quero chegar na última parte, a última pergunta, importante pelo menos para mim,
que eu fiz hoje. Como fazer esse autoconhecimento? Mas eu botei no título, como fazer esse trabalho? Porque a gente já começou a ver que talvez esse autoconhecimento tenha a ver com trabalho. Trabalho que a gente faz, trabalho que a vida nos convida a fazer. Um trabalho tão importante que pode salvar muito tempo parados e travados em nós mesmos. Vamos lá? E agora eu quero convidar vocês, né? Essa pergunta, como fazer o autoconhecimento? Né? A gente começou a conversar o que é, a gente começou a conversar sobre o para que serve, e agora eu estou perguntando para vocês, como fazer o autoconhecimento? Como fazer esse trabalho de autoconhecimento? E agora eu quero convidá-las, convidá-los nesse momento, respirando fundo, respirando com a barriga, soltando o ar. Eu quero ensinar uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos tempos e que me ajudou muito. Depois eu vou dar o nome que eu dou para ela, mas primeiro eu quero ajudar você a te dar essa informação. Vamos? Vocês topam? Então respira fundo. Respira com a barriga. Pode soltar o ar com o nariz, com a boca, do jeito que for melhor para você. Respirando, sentindo. Observa o seu ser nesse exato momento. Sua mão, suas pernas, onde você possa estar sentada, sentado, deitado, em pé. Observe. E agora você pode trazer, talvez, um tema da sua vida que tem te chateado esses dias. Respirando, talvez de olhos fechados. Ou se não tem nenhum tema te apertando esses dias, olhe para a sua semana. Sinta. Observe como foi a sua semana. E se há algo que aconteceu nela que te incomodou. Isso. Do seu jeito. Olha para isso. E nesse momento, traga todos os eus que habitam em você, como se fosse numa reunião. E conte a eles, a elas, esse assunto, esse tema. Observe. Deixa vir as ideias, as emoções, as imagens, as sensações. Deixa vir com amor, com carinho, do seu jeito, da sua maneira. Respirando, observa, traz o tema e escuta. Pergunte a si mesmo, a si mesmo, como eu estou lidando com esse tema? E talvez o que eu preciso para resolver isso, para começar
a trabalhar e a resolver esse tema. Sente, observe, respire. Isso. Deixa seu corpo te ajudar a responder. Deixa sua memória lembrar dos sonhos, das imagens, das sensações. Deixa as emoções circularem livres. Não segura nada. Isso. E na hora certa, respirando fundo, você pode ir retornando ao aqui e ao agora e abrindo os olhos. Isso, gente, também é autoconhecimento. É como se a gente pusesse uma roupa de mergulho e mergulhasse no mundo que acontece dentro de mim, para ouvir, para perguntar, para ver, para sentir o que acontece dentro de mim. Tem gente que chama isso de meditação guiada. Mas vocês repararam que é bem diferente do que a gente aprende o que é meditação? A gente aprende às vezes que meditação é eu ficar parado, de olhos fechados, e não pensar em nada, não sentir nada e não deixar nada habitar meu ser nesse momento. Alguns de nós se beneficiam muito com essa técnica, mas nem todos nós. Muitos de nós têm muitos problemas e nunca ouviu direito o mundo interno que está aqui dentro. Então, talvez parar para ouvir seria a melhor coisa nesse momento. E quando você para ouvir, não sei se vocês repararam, muita coisa borbulha, muita coisa aparece, um monte de sensação acontece, às vezes dá vontade de chorar, às vezes dá muita raiva, às vezes dá muita tristeza, às vezes dá um vazio, e aí você pode observar aquele vazio que muitos de nós temos, ou talvez todos nós temos. Aquele vazio que está aí, mas não é para tirar não. Escuta, entre em contato com isso, sente. Né? Nós estamos aqui só sentindo, só entrando em contato. Como fazer autoconhecimento? Já começamos. A gente precisa de 2 moedas para que o nosso barqueiro nos leve para o Hades, ou a ilha, ou as sombras, ou aquilo que está guardado dentro de nós, que nós ainda não conhecemos, para que possamos conhecer essa vida aqui dentro. A gente precisa, para começar o autoconhecimento, a gente precisa das 2 moedas. Questionamento, o que eu faço, o que eu fiz, isso que estou aqui fazendo é bom para mim, é bom para os outros. O que eu falei me serve de verdade? Ou o que eu falei hoje poderia ser mudado? Questionamento é a primeira moeda. A segunda, que bom, Thaís. Ainda tem mais um exercício até o final, tá bom? A segunda questão, a segunda moeda, né, para que o barqueiro nos leve ao autoconhecimento. A segunda moeda é a humildade. A humildade que vem vindo e que permita com que eu questione. Sabe o que para a humildade serve muito bem? Melhor que eu questione. A humildade me ajuda a ser questionado, que é uma coisa que coloca a maioria de nós em pânico. Ser questionado. Meu Deus, e se alguém chega e me questiona no que eu faço, no que eu falo? Como seria isso? Como seria ser questionado? Às vezes dá um desespero, mas se eu trago um pouquinho de humildade, talvez não é tão desesperador assim, não é mesmo? E aí, gente?
Vamos adiando, caminhando. Já paguei essas 2 moedas. O que mais eu preciso para o autoconhecimento? Já estou aprendendo a questionar e já estou aprendendo a ser mais humilde. Como eu continuo? Observa suas falas, observa suas vontades, observa o que você sente, os seus vícios. Seus vícios não estão aí por um acaso, seja o cigarro, seja a comida, seja alguma droga lícita ou ilícita, qualquer coisa. Às vezes, um café que você gosta de tomar naquele momento, uma laranja que você gosta de chupar depois do almoço sempre. Observa seus atos, suas repetições, suas frases, suas palavras. Observa como muitas vezes a gente age erroneamente e continua fazendo a mesma coisa, tempo atrás de tempo. Observa. A observação é uma das maneiras de fazer o autoconhecimento. O autoconhecimento é difícil às vezes. Lembra que eu falei que precisa trazer humildade? Ela é difícil porque eu preciso pagar com o meu orgulho. E pagar com o nosso orgulho não é fácil. Pagar com o nosso orgulho muitas vezes quer dizer que eu vou levar esse desaforo para casa sim. Porque talvez esse desaforo é o questionamento que eu preciso receber hoje. Talvez esse desaforo vai vir e eu não precisava dele, porque ele realmente não me representa, mas às vezes eu guardo ele um pouquinho, fico em silêncio, onde eu queria explodir, onde eu queria quebrar tudo, onde eu queria confrontar, porque eu sei que nesse momento as pessoas estão com raiva, as pessoas estão indispostas, eu guardo ele um pouquinho, e assim que todo mundo estiver melhor, eu trago no íntimo de cada uma das pessoas envolvidas, relato o que aconteceu, relato como senti e devolva a elas o que não está certo, o desaforo que está doendo, que não deveria ter sido assim. O trabalho do autoconhecimento é um processo que termina? Pois é, não sei te responder, porque eu nunca atingi grandes evoluções, mas até o momento que eu aprendi da vida, uma vez que ainda bem que a gente aceita começar ele por enquanto não tem fim. Nós vamos aprendendo sobre nós, nos tornando cada vez mais refinados, mais sutis, mais humildes, mais questionadores com o passar da vida. Por isso que muitas vezes as pessoas idosas mais sábias são mais caladas, são mais observadoras, questionadoras, porque elas não pararam esse processo ao longo da vida delas. Né? É um processo que você começa, não tem fim. Aliás, é importantíssimo que ele não tenha fim. É importantíssimo que ele se mantenha assim, do jeito que ele é, aumentando esse questionamento o tempo todo. Exatamente. O importante é começar e fazer um pouquinho. Vocês já viram aquilo que o pessoal fala assim, quer ler um livro por ano? Começa lendo uma página dá. Pronto, uma página. E se para você a página é difícil, um parágrafo. Um parágrafo por dia. Ou uma página por dia. Uma página de autoconhecimento. Uma página de se perguntar por dia, devagarinho, do seu jeito. E aí vocês vão começando a entender como é isso. Boa noite, Hélio. Boa noite a todas e todos. Né? E aí, gente, tem as meditações guiadas, tem as meditações como essa, de questionamento, de conversa. É uma meditação que eu me fecho para o mundo externo e me abro para o mundo interno. É onde eu fecho os olhos, os ouvidos e as bocas para o mundo externo e abro eles para o mundo interno. E eu escuto, e eu sinto. E isso começa a dialogar com minha vida que está dentro com a vida que está fora. Qual a relação que essas duas vidas têm? Legal para a gente pensar, legal para a gente
sentir, né? E aí, quais são as minhas atitudes? Como que eu estou caminhando o que eu vivo, o que eu faço, o que eu penso? Será que dá para ser hipócrita há muito tempo? Será que dá para eu falar uma coisa e no meu íntimo eu faço outra? Como é que é isso? Será que dá para eu ficar cobrando dos outros a virtude e o certo, enquanto muitas das vezes eu não gasto essa energia para começar esse trabalho interno? Para eu olhar para mim, conversar comigo sobre quem sou e o que eu faço? Como é que a gente vai fazer isso? O que vocês imaginam? O que vocês sentem? Esse tema ele é grandioso, né? Falei que talvez a gente ia fazer menos de 1 hora, mas já, de novo, já deu mais de 50 minutos. Mas pergunto a vocês, como é esse autoconhecimento? E às vezes ele é doloroso. Não é bom, às vezes, saber algumas coisas sobre nós. Quer dizer, bom é, mas na hora não é não. Na hora, ver algo sobre mim dói. Ver algo que eu faço a mim mesmo e as pessoas ao meu lado dói. Nesses momentos é que você entende a moeda que você paga. Mas é uma dor que vale muito a pena. Tem um autor que eu gosto que ele fala que há dois tipos de dores na vida. As dores inúteis e as dores úteis. As dores que não valem a pena e as dores que valem muito a pena. O Gilligan que fala isso. E tem uma autora que eu gosto muito. Ela tem um canal no YouTube, ela chama Lucelena Galvão. Ela tem um canal gratuito no YouTube que se chama Nova Acrópole, que ela faz várias palestras lá muito interessantes. E a Lucelena, ela fala uma coisa muito interessante, me chama muita atenção. Ela fala, às vezes eu paro e penso alguns apertos e crises muito grandes que eu passei no passado. E eu paro e penso, eu paguei um preço bem, que eu achei na época que foi bem caro, para ter aprendido essas lições. Mas hoje eu sou tão mais feliz que aprendi aqui essas lições, que eu acho que hoje eu pagaria até dobrado. Eu paguei pouco. Eu paguei na promoção. Gastei um pouquinho de dor e um pouquinho de esforço para aprender muito em minha vida e para me tornar uma pessoa mais feliz. Hoje eu pagaria até dobrado pelaquela crise e aquela dor que eu tive. Eu acho essas palavras fortes, mas eu acho elas muito sábias, né? E nesse momento, falando em sabedoria, eu gostaria de propor um exercício a vocês para a gente fechar a nossa conversa, né? Sobre o que seria isso. A priori, esse exercício não vai fazer muito sentido aqui na cabeça. Ele não vai fazer muito sentido racionalmente. Talvez ele não faça muito sentido mentalmente. Mas ele é um exercício para eu me conhecer no meu mundo interno. Para eu talvez entrar em contato com uma parte nossa que fica tão abandonada em nossa sociedade hoje. Vocês topam? Espero que esse exercício possa auxiliar muito a todas e todos vocês. Eu queria fazer ele agora para não ter chance da live acabar e ele não ficar pronto. Tá bom? Então eu peço licença a vocês, peço que respirem. De novo com a barriga, sentindo a sua presença, do seu jeito, da sua maneira. Já vou lhes dizer que esse exercício vai parecer muito estranho. E tá tudo bem. E eu gostaria de convidá-los a mesmo assim se entregar ao exercício. E depois você observa os resultados. Não é nenhuma experiência escabrosa, não é nada complicado, é algo muito simples. E eu gostaria de te pedir esse favor que talvez você possa fazer para você mesma, para você mesmo, tá bom? Respirando fundo, conectando novamente a teu coração, a esse mundo interno que acontece aqui dentro de você. Respira, conecta.
escuta. Nesse momento, eu gostaria que você pudesse, dentro de você, estender as suas mãos e abençoar, dar de suas bênçãos, dar do seu ser o que existe de melhor e o que existe de mais belo e virtuoso no seu ser nesse momento. Eu gostaria de te pedir que você abençoasse Deus. E não tem problema se você não acredita em Deus. Abençoe o universo, as estrelas, os planetas, os átomos e todos os seres vivos. E nesse momento, abençoa o universo. Abençoe, dê de sua bênção a Deus, Pai e Mãe, ou ao cosmos. E sente saindo de suas mãos, do seu corpo, do seu coração, isso que você está dando nesse momento. Respirando, sentindo. Isso, do seu jeito. Vai sentindo tudo que vai se desenhando, tudo que vai acontecendo com você. Doa das suas bênçãos. Doa do que há de mais virtuoso e de todo o seu ser ao universo e a Deus nesse momento. E você pode ficar aí quanto tempo você precisar. E se você quiser compartilhar conosco, pode escrever aí no Instagram ou lá no YouTube o que você sentiu com esse exercício. Eu deixo você nesse carinho, nesse respeito, nesse amor consigo mesma, consigo mesmo e com esse universo. Fique o tempo que você precisar e na hora que você acabar, você pode respirar fundo e abrir os seus olhos e retornar ao aqui e agora. Tome o seu tempo. Eu vou me despedindo e agradecendo a presença e a atenção de todas e todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão.